Eu assisti uns vídeos aqui, uns reacts sobre os meus vídeos e eu achei o máximo, eu me diverti pra caramba. Claro, tem muita crítica, tem pessoas que se acham no direito de julgar e condenar sem mesmo me conhecer. E pra isso, eu vou contar um pouco de quem sou eu, o que eu faço, o que eu gosto de fazer, quais os meus hobbies, o que eu... Bom, vamos lá. Gente, em primeiro lugar, meu nome é Ana Carolina. Meu nome é Ana Carolina. Minha mãe colocou Ana Caroline, mas eu mudei quando eu fui fazer o meu RG, eu não gostava de Ana Caroline, eu coloquei Ana Carolina. Eu prefiro com A. Então meu nome é Ana Carolina, tá? E eu tenho 25 anos, eu sou geminiana, eu nasci no dia 21 de junho, mas eu nasci nas primeiras horas, e nessas primeiras horas aí, conta como se eu fosse de gêmeos, e eu me identifico muito com gêmeos. Eu não sou de acreditar muito fielmente em signo, mas é um signo que eu leio e eu me identifico muito mais do que câncer. Antigamente eu sempre achei que eu fosse canceriana. Até depois que uma pessoa fez um mapa astral pra mim e me garantiu com certeza absoluta que o meu signo é gêmeos. E aí depois eu comecei a ler e eu me identifiquei mais, então eu também acredito que é gêmeos. Mas também pra mim não faz muita diferença não. Eu sei que gêmeos é bipolar e eu sou. Gêmeos é teimoso e eu também sou. E gêmeos é fogoso e eu realmente sou muito. Enfim, e eu não sou melosa, que é coisa de câncer. Eu não sou de ficar amando e sofrendo e dramática. Eu não sou. Vem com drama pra mim, eu fico... olhando pra pessoa assim, tá, pronto, já acabou, fi? Vamos então, agiliza aí, tá sofrendo por amor, vai lá, pega outra pessoa, criatura. Faz afilandar, gira esse mundo, o mundo tem quantas bilhões de pessoas e você pode pegar um homem ou pode pegar uma mulher. Se você enjoar de dar pra homem, começa a pegar mulher. Se você enjoar de pegar mulher, começa a pegar homem, qual que é o problema? Ninguém vai te impedir de nada, só é um pouco mais complicado na questão da aceitação da sociedade. Mas isso daí, foda-se, né? Cada um vive a vida que quer, cada um faz o que quer da sua vida e ninguém tem o direito de julgar ninguém. Se você é feliz assim, gente, seja feliz, assuma a sua felicidade, não seja uma pessoa falsa, não seja hipócrita, não queira postar nas redes sociais, porque hoje em dia ninguém mais vive uma vida fora das redes sociais, né? A tua vida é o teu Instagram, a tua vida é a tua rede social, a tua vida é o teu story. As pessoas me veem, eles acham que eu não faço nada além de eu transar e ficar disseminando o sexo e a putaria no mundo. Não, gente, eu gosto de ler. Eu ganhei, inclusive, um livro esses dias de uma amiga minha, que é um livro maravilhoso, estou super feliz. O livro que eu estou lendo no momento é O Monge e o Executivo. Eu já tinha ouvido uns pedaços em audiobook, que tem aqui no YouTube mesmo. Eu gosto muito de ouvir audiobook. Enquanto eu tô me maquiando pra me preparar pra fazer vídeo pra vocês, eu me maquiando pra sair pra rolê, geralmente eu tô ouvindo audiobooks. Ou histórias de pessoas muito bem-sucedidas, história de vida, documentários, essas coisas, eu gosto, sabe? E você sabe que você se torna, você é as 5 pessoas com que você mais convive. Às vezes você não tem a opção de conviver com as melhores pessoas com que você gostaria de conviver. Claro, você pode correr atrás pra conseguir isso. Isso nada vai te impedir de você conseguir o que você quer. Você quer muito uma coisa e você vai conseguir. Basta você querer, acreditar e correr atrás. Ok, feito isso, se você quer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais influente, uma pessoa que conversa muito bem com o público, que é o meu caso. Eu assisto muito Dale Carnegie, tem um livro, como que é o nome? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro, eu nunca li o livro, eu ouço o audiobook. E aí eu já ouvi, não sei nem quantas vezes. O audiobook tem 8 horas e pouco, mas eu já ouvi muitas vezes realmente, porque cada vez que eu ouço completamente, não, claro, eu vou parar o meu dia inteiro e ficar 8 horas ouvindo o audiobook. Não, todas as vezes que eu tenho um tempo, que eu tô fazendo alguma coisa, eu gosto muito de ouvir, eu aprendo muito mais ouvindo do que realmente lendo. Essa é a minha característica. Então, eu sempre ouço, quando eu paro, o YouTube você já sabe como funciona, ele guarda ali, armazena, quando você volta a assistir aquilo, ele volta lá naquela parte que você parou. Então isso pra mim é maravilhoso quando se trata dos meus audiobooks, e eu quero me tornar uma pessoa influente, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu gosto disso, então eu paro, eu escuto, eu ouço, eu quero ser uma dessas pessoas. E essas pessoas, tipo Dale Carnegie, eu não convivo com ele em pessoa, porque até ele já morreu, né? Mas eu me sinto mais próxima dele, ouvindo os audiobooks dele, assistindo certas pessoas, certos youtubers que eu sigo, que, bom, tem uns mentores milionários, pessoas jovens bem-sucedidos, eu gosto muito dessas coisas, eu me sinto atraída pelo empreendedorismo. Desde quantos anos eu comecei a empreender? Gente, minha mãe, ela sempre foi professora, né? Desde que eu me entendo por gente, ela é professora. Eu não sei há quantos anos ela é professora. No meu pré, ela me deu aula por uns 2 dias, assim, ela foi substituta numa professora que faltou e ela me deu aula no meu pré. E não é muito legal a mãe dando aula, mas agora vocês prestem atenção. A minha segunda série, eu fui morar no interior da minha cidade, que é o interior do Paraná. Minha cidade é a cidade mais pobre do Paraná. Se vocês colocarem no Google, vai aparecer Laranjal, Paraná, Brasil, a cidade mais pobre do Paraná é a minha cidade. E a minha cidade é desse tamanho. E aí, gente, eu fui morar no interior. Minha mãe comprou um sítio lá e foi morar no interior, e ela dava aula no interior, e eu ia a cavalo com... Quantos anos você faz a segunda série? 8 anos? 7, 8 anos, por aí?
E eu acordava, eu morava no sítio, então tinha cavalo, tinha vaca, tinha boi, eu tirava leite no copo como que é? Com todinho e tomava. Direto da teta da vaca, eu tirava. Porque a vaca era muito mansinha, acho que ela gostava de mim, não precisava nem amarrar as pernas dela, porque isso eu não ia fazer, né? Ela ficava paradinha lá, eu ia lá, tirava o leitinho, tomava bem quentinho, cheio de bolotinha, mas era muito bom. E aí, eu tenho um irmão, que agora ele tem 19, 20 anos, eu acho que ele fez dia 1º ou 21. Também eu não sou ligada, assim, nas idades das pessoas, eu sei o aniversário dele por muito acaso. O aniversário da minha mãe eu também sei, o aniversário da minha filha também sei, o meu eu sei, da minha avó eu sei, mas o dos outros, sei de alguns compadres meus, mas eu me esqueço muito. Então, negócio de data, negócio de idade, não sei, não me ligo muito. Mas aí, olha só, meu irmão e eu, ele ainda não estudava, ele era uma criancinha. E aí a minha mãe dava aula no interior também, era uns 7 quilômetros do nosso sítio até onde ela dava aula. E ela dava aula de manhã e eu ia estudar à tarde. Cara, eu não me lembro com quem que eu ficava em casa enquanto a minha mãe dava aula. Eu sei que o que acontecia? Todas as tardes a minha mãe ia de carro pra escolinha dela, geralmente. Mas eu estudava numa outra escolinha que era 2 séries divididas na mesma sala. Era uma escolinha, uma casinha no meio era uma casinha na fazenda da professora mesmo. E tinha 2 séries, tinha a 1ª e 2ª série. E claro que vocês imaginam que a renda de todo mundo era muito pequena. Então é todo mundo muito carente, muito pobre, inclusive eu. E aí eu ia a cavalo. Eu acordava, eu brincava com meu irmão, eu não sei com quem que a gente ficava naquela época, até tenho que perguntar pra minha mãe, porque eu não me lembro dessas partes aí. Mas eu sei que eu buscava, tinha um cavalo, que o nome dele era Baio, e ele era muito mansinho, ele era do meu irmão. Meu irmão ganhou do vô dele, alguma coisa assim. E aí eu e o meu irmão somos meio irmãos. Ele é filho de pai diferente, só somos filhos da mesma mãe. E o pai dele sempre teve presente, sempre tava visitando, sempre tava com a gente lá no sítio que a gente morava. O pai dele sempre foi muito presente com ele. Comigo também, né? Porque eu também morava junto. O meu pai sumiu, desapareceu, ele nunca foi me visitar. Só quem ia visitar era eu, e depois eu tive uma certa idade e eu não queria mais. Mas enfim, pai eu nunca tive. Meu irmão tinha o pai dele, eu gostava do pai dele também, mas implicava também com ele, porque ciúme, né, da minha mãe. Mas, e aí, eu tinha esse cavalo era muito bonzinho, e eu ia de manhã, às vezes. Eu lembro que eu era pequenininha e eu ia no meio do mato buscar o cavalo. E eu ia, chamava ele, fazia assim, eu criança, fazia assim, e o cavalo vinha e colocava a boca dele aqui na minha mão. Que saudade. Aí eu colocava uma corda nele e levava ele comigo até a área da minha casa. Uma casa do interior, era um casarão enorme, pelo menos a casa que a gente morava. Pelo que eu me lembro, eu nunca mais vi depois que eu cresci. Com certeza agora, se eu olhar, eu vou achar ela muito pequena. Mas naquela época era gigantesca. E a área tinha era da altura de uma cama normal pra fora, né? Aí eu colocava o cavalo ali naquela beirada da área e eu encilhava o cavalo. Só que isso também nunca foi problema. Eu gostava de brincar com ele, eu gostava de conversar com ele. E ele ficava paradinho, eu encilhava ele. Fazia tudo hoje em dia, eu não consigo, eu não sei nem por onde começa a encilhar um cavalo. Mas eu encilhava o cavalo, eu me arrumava. E sempre, né, a minha mãe chegava, fazia almoço, a gente almoçava e eu levava marmita. Porque na escola que eu estudava, na escolinha, na salinha, não era uma escola, era só uma salinha, era uma casinha que a gente dividia com outros alunos da 1ª série. Eu estava na 2ª e dividia com os alunos da 1ª. E aí eu levava a minha marmitinha de comida mesmo. Às vezes eu levava um sanduíche, mas eu preferia levar comida porque na aula, na hora do intervalo, a gente dividia nossas comidas. Os alunos, tipo, muito do interior e muito pobrezinhos, muito mais que eu. Eu também sempre fui muito pobre, mas eles não tinham. E aí eu levava e a gente dividia. Às vezes também quando eu levava sanduíche, alguma coisa, eles não tinham sanduíche. E a gente dividia, às vezes eu dava o meu sanduíche inteiro e eu ficava com a panelinha de comida deles, ou enfim. Foi uma época muito maravilhosa, eu era muito feliz, só que aí um dia eu fui a pé, não era tão longe, era uns 1 quilômetro, 2 quilômetros do meu sítio, a minha escola, e eu estudava tarde. Mas um dia eu fui pra escola e eu fui a pé. E tem, né, cerca pra você pular, ou tem os colchetes, você sabe o que é colchete? Que é um portão de cerca, tem as estacas de madeira e duas cerquinhas pra você colocar a estaca, né, pra segurar e fechar. Então eu fui abrir um colchete pra chegar na minha sala e tinha uma cobra. Eu fiquei muito traumatizada, eu não consegui nem ir pra escola e nem voltar pra minha casa, eu fiquei parada e a cobra foi embora. Mas eu fiquei parada lá a tarde inteira, até a hora que minha mãe foi procurar saber o que eu tinha acontecido comigo, porque eu não fui pra casa e eu muito menos fui pra escola, eu travei. Aí, desse dia em diante, minha mãe dava aula também pra 2ª série e pra 1ª série, que a salinha que ela dava aula também dividia. A minha mãe não. Então, ela viu que eu realmente estava muito assustada, traumatizada, ela me tirou daquela sala. Eu amava meus colegas, mas eu preferi ir com a minha mãe, né?
E aí eu comecei a estudar de manhã e a minha mãe ser a minha professora. Gente, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, a minha mãe me batia com aquelas réguas desse tamanho, assim, que tem as professoras, sabe aquelas réguas de madeira? Ah, se eu teimasse, se eu fizesse bagunça, ela me quebrava as réguas na cabeça. Ela quebrava realmente as réguas dela na minha cabeça, várias. Várias, ela tava sempre pedindo pra prefeitura a régua nova, porque o que aconteceu? Quebrou na cabeça da filha. Era a única pessoa que ela podia bater, se os alunos estressassem ela, quem que ela descontava em mim, né? Enfim. Mas também não tem problema, eu cresci saudável e muito forte. E aí, eu, com essa idade, com 8 anos por aí, minha mãe, né, professora desde que eu me entendo por gente, ela tinha vários livrozinhos. Vários livros. Ela ganhava muitos livros. Ela fazia os cursos lá dela pra dar aula e ganhava vários livrozinhos. E eu gostava muito, porque eu tava naquela época que eu queria ler, aprender. Então eu lia. E todos os livrozinhos que eu lia e deixava de lado, eram fininhos, claro, né, livros infantilzinhos. Eu pegava aqueles livros, eu levava pra escolinha e eu vendia por 25 centavos, era muito pouco. Mas eu fazia muita grana com os meus livrinhos, que eu já tinha lido, que eu não tinha mais interesse em ler novamente, e eu vendia pros meus coleguinhas. E eu vendia, fazia grana, e o que minha mãe fazia? Eu fazia com dinheiro. Só que eu também não achava ruim, porque isso é uma coisa muito boa que eu aprendi a ajudar as outras pessoas. Meus amigos da escola sempre muito pobres, eu também, não se esqueçam disso. Aí eles compravam os livrinhos porque eles também tinham sede de aprender, tinham sede de ler. E os pais davam 25 centavos, no lugar deles comprar doce, eles compravam um livro. E aí a minha mãe pegava todo o meu dinheiro e falava, todo o meu dinheiro que dava assim, por semana, mais ou menos, dava R$1. Ela pegava e fazia eu ir num barzinho, que tinha um barzinho perto da minha escola, comprar vários doces, vários chicletes, porque antigamente R$1 dava, meu Deus, né? Eu comprava vários doces ou vários salgadinhos e eu distribuía pra todo mundo. Não tinha problema também pra mim. O que eu ia fazer com o dinheiro? Nada, né? E aí eu comprava e distribuía, a gente comia, todo mundo junto. Mas nessa escola que a minha mãe dava aula, nessa escola tinha merenda, tinha merendeiro, então não precisava levar comida. Mas doce, claro que toda criança ama, então eu dividia com ele, sempre dividi. Então eu comecei a empreender, e a minha mãe não me deu essa ideia, quem teve essa ideia foi eu. Então eu comecei a empreender com 8 anos. E aí quando eu tinha 10 anos, 10 anos, eu quis um celular. Porque aí eu saí do sítio e fui morar na cidade. A cidade também é muito precária, mas já é um pouquinho melhor. E aí eu fiz amiguinhos, meus amigos, minhas amigas eram todas mais bem-sucedidas, as mães bem, os pais bem mais sucedidas que os meus. Mas, né, você sabe que quando você tem uns amiguinhos, você quer ter as mesmas coisas que eles têm, você quer viver no padrão mais ou menos que eles vivem, você não quer se sentir inferior. E aí foi lançado os primeiros celulares aqui, que tinha câmera e isso e aquilo. Quando não tinha câmera, eu não ligava muito pra celular, mas quando lançaram os celulares de câmera, foi em 2005, 2006, 2005 pra 2006, eu sei que foi em 2006 que minhas amigas ganharam celulares das mães delas e eu queria muito um celular, mas como eu não tinha grana, minha família... Meu pai tinha, mas meu pai, enfim, o dinheiro que ele mandava sustentava a casa, comprava roupa. Minha mãe poderia comprar, mas ela não queria, não sei porquê, mas enfim. Aí eu queria muito e minha bisavó era viva, morava sozinha, e aí tive uma grande ideia, porque ela ficava sozinha em casa. E aí eu falei, vó, por que a senhora não paga pra eu limpar a casa da senhora? Eu tinha 11 anos, gente. 10, 11 anos. 10, 11 anos. Eu não sei a idade certa. E a minha avó falou, posso pagar? Ela me pagava R$40 por mês. E eu ia todos os dias e limpava a casa dela. E a parcela do meu celular era R$40. Então eu ia, limpava e eu pagava o meu celular com esse dinheiro que eu limpava a casa da minha bisavó. Daí eu terminei de pagar meu celular, continuei trabalhando pra minha bisavó e até que ela morreu. Enfim, também foi uma época, né, mais... triste, mas passou. E quando eu quis comprar meu primeiro perfume também, a minha mãe não quis me dar, era R$70, eu lembro até a marca do perfume, era da Natura, o Humor tinha lançado, eu achei ele maravilhoso, eu gosto de perfume doce, até hoje meus perfumes são doces. E aí eu queria comprar, mas a minha mãe não quis me dar. Aí eu, não quer me dar, meu amor, eu vou conseguir, de algum jeito ou de outro. Ninguém tinha pra me dar, claro, né, minha família, ninguém é rico. Aí eu aprendi a fazer pulseirinha de fio. Eu mesma construí um tearzinho pra pulseira, que é uma tábua mais ou menos de 20 centímetros por aí, acho que aqui tem uns 30, né? Não, então é uns 30 centímetros, 30, 40 centímetros, e tem um prego aqui e um prego aqui, um prego em cada ponta. E eu fiz até eu mesma peguei uma tábua e eu preguei os pregos e fiz um talhinho, um rachado naquela tábua pra segurar o fio, e eu comprei uns fios, a minha mãe me deu dinheiro pra eu comprar fio de... Ai, eu não sei como que é. Fio de praticamente lã, mas não é lã. E aí eu aprendi, e miçanga, e aí eu aprendi a fazer pulseirinha. E eu fazia várias pulseirinhas, eram lindas, e eu inovava nas cores, eu fazia várias cores bonitas, eu construía as miçanguinhas de formas diferentes nas pulseiras, enfim, virou um sucesso, eu saía vender R$1 cada pulseira, eu saía com 10 pulseiras pra vender no centro da cidade e eu voltava todos os dias com R$10 e eu paguei o meu perfume. Porque, né, eu quero, eu posso, eu consigo e
E eu sempre fazendo, e continuei fazendo pulseirinha até que a moda da pulseirinha caiu e a minha pequena empresa faliu. Mas eu nunca desisti. Aí a minha mãe, foi em 2000 e quando? Que a minha mãe foi fazer um curso, 2007, 2008 a minha mãe foi fazer um curso de cabeleireira. Até então ela era só professora. E aí ela pegou uma licença premium e ficou 3 meses morando em São Paulo fazendo um curso de cabeleireira. E eu fiquei 3 meses com meu irmão morando sozinha. E eu tinha 13 anos. E a minha avó, claro, minha avó morava numa casa praticamente ao lado da minha casa. Mas nós dois dormíamos sozinhos na nossa casa. Eu não sei se isso é uma boa ideia, mas enfim, minha mãe fez isso, né? Mas também nada demais, eu simplesmente só comecei a namorar. Eu tinha 13 anos, comecei a namorar com o menininho que estava comigo. Eu gostava dele, ele gostava de mim, começamos a namorar. Daí eu liguei pra mãe e falei, mãe, tô namorando, meu Deus do céu, minha mãe quase quis me matar. Quando ela veio me visitar, quase me arrebentou, tanto me bateu. Mas enfim, também passou, né? Ainda bem, que daí eu larguei dele. Não porque ela me bateu, mas larguei dele porque acho que ele me traiu. E eu fiquei muito puta, porque como que uma pessoa vai me trair, porque, né, eu não traía. Aí a gente terminamos o nosso namoro, nosso relacionamento tinha que não havia sexo. E a minha mãe ficou lá os 3 meses dela fazendo curso. Depois ela voltou e abriu um salão de beleza. Eu com 13 anos comecei a lavar cabelo, me interessar em aprender a fazer unha, a escovar cabelo. Mas a minha mãe nunca tinha paciência pra me ensinar. Ela ia me ensinar, eu errava, ela me tacava a mão na orelha, me xingava, me batia. Ficava muito puta, mas eu sempre tive muitos amigos, né, muitas amigas. E aí eu pegava as minhas amigas e eu começava a fazer nelas mesmo. Fazia até luzes nos cabelos delas. Elas deixavam, ficava bem trágico mesmo no começo, mas depois eu me tornei uma boa e uma excelente cabeleireira. Daí depois eu fiz curso, isso e aquilo, e daí esse era meu trabalho. E aí aos 17 anos eu nunca tive um relacionamento muito bom com a minha mãe. Nunca tive, a minha mãe sempre me batia demais, me humilhava muito, ela não sabia conversar, então ela só sabia tirar sarro da minha cara, me humilhar e me bater. É a forma que ela deve ter sido criada, eu também não julgo, porque, né, enfim. Eu tenho um nível de instrução um pouco maior, então eu sei que isso não adianta muito, e principalmente humilhar as pessoas. Mas enfim, nessa época era precária a situação, então... E aí eu não tinha um relacionamento muito bom com ela, não. Quando eu tinha 16 anos eu comecei a fazer estágio na prefeitura, estagiar, eu trabalhava numa creche, e eu ia e eu adorava, eu passava 6 horas do meu dia na creche. Eu nunca fui de acordar cedo, não, eu acordava cedo pra ir pra escola, né, porque tinha que ir, mas eu também adorava meus amigos lá, era o único lugar que eu era livre pra pensar e pra fazer e pra ter os meus amigos, porque minha mãe proibia de tudo. Eu não podia sair, eu não podia ter amigos, eu não podia ir pra casa dos meus amigos. Eu só tinha 2 amiguinhas que ela gostava, que eram essas 2 amiguinhas que ganharam o celular e eu não ganhei, eu tive que comprar, mas eu tinha essas 2 amiguinhas que ela deixava eu ir nas casas dela. Mas eu queria ter mais amigos, porque eu sempre fui muito comunicativa, eu sou muito comunicativa, então eu queria ter muitos amigos. E eu não tenho... Gente, até porque se eu fosse pra ter restrição, assim, que fulano é mais pobre, não pode ter amizade, eu não teria amizade com essas menininhas, né? Então, mas a minha mãe não pensava assim, se fosse pobre, bem pobre, não era pra ser amigo, não podia. Ela proibia. Não sei, ela, graças a Deus, com certeza, se Deus quiser, ela mudou. Mas nessa época não, então, e aí ela me proibia de tudo, eu não podia ter amigos, eu não podia sair. Eu ia dormir na casa das minhas amigas até certo ponto, até quando ela foi viajar, eu fiquei morando sozinha com meu irmão. Mas ela queria, sei lá, que eu aprendesse, que eu me tornasse uma adulta aos 13 anos. Enfim, também não julgo, já foi, já passou. E eu estou fortíssima aqui, e isso me ajudou. Mas enfim, foi uma infância, uma adolescência, uma pré-adolescência bem difícil, bem diferente das outras. Mas também não foi a mais difícil, eu não sofri muito, eu estou inteira, eu sempre fui perfeita, graças a Deus. E não me importo muito com isso, com esse passado aí, não. Eu até me orgulho, eu acho muito bonito, eu acho muito... Eu ter me tornado a pessoa que eu me tornei, de um coração tão enorme desse jeito, só se eu tivesse passado realmente por tudo que eu já passei na minha vida, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já presenciei. E aí, na escola era o único lugar que eu era livre pra pensar, pra ter os meus amigos. Eu encontrava com as minhas amigas que eu não podia ter amizade lá na escola, então pra mim a escola era mágica. Só não gostava muito porque eu sou muito questionadora. O professor fala uma coisa, por exemplo, na aula de geografia, que eu estava na escola pra aprender, não se esqueçam disso, na aula de geografia, a professora começou a contar sobre o Tratado de Tordesilhas, e aí eu falei, professora, mas o que tem a ver história com geografia? Hoje em dia eu sei que tem tudo a ver, mas naquela época eu não sabia, e eu estava na escola justamente pra descobrir esse tipo de coisa. E aí a professora olhou pra mim, se não tivesse nada a ver, não tava no livro. Eu nunca mais esqueci dessa resposta, eu pensei, mas se ela tá fazendo esse trabalho dela totalmente errado, porque se ela pensa assim, né? E aí eu sempre fui questionadora, eu gostava muito de ler, eu gostava muito de escrever, porque, né, como eu não podia me comunicar com a minha mãe, eu pegava o meu celular e eu sempre escrevia muitos textos, ou eu escrevia, as minhas redações eram excelentes, sempre muito excelentes, fora do padrão, bem diferente, muito boas. E tinha o Orkut na época também, e eu escrevia os meus perfis enormes e eu contava sobre as minhas coisas, a minha vida, tanto que a minha mãe, quando lia, me batia.
porque era a minha forma de me comunicar. Eu sempre me comuniquei assim, eu sempre fui livre assim. Eu queria expressar e passar pra fora, e eu botava pra fora escrevendo. E ficava muito bom os meus textos, desde a época do Orkut. Tem as pessoas que me seguem até hoje, porque elas me conheceram lendo os meus textos, elas lembram, e eu também lembro, e... enfim. Aí, eu trabalhei na creche e arrumei um namorado de uma outra cidade, porque eu também não gostava de namorar com o povo da minha cidade, que é uma cidade muito pequena, então era todo mundo meus amigos. E aí eu arrumei um namorado de uma outra cidade e eu não gostava mais da minha mãe, eu não conversava com ela e ela não conversava comigo, a gente simplesmente dividia a casa, né? E aí, quando chegava sexta-feira, eu estudava à noite e eu estagiava, e aí eu chegava sexta-feira, eu saía do meu emprego na creche e eu ia pra cidade do meu namorado. Pegava um ônibus e ia pra cidade do meu namorado, ou ele ia passar o final de semana comigo, às vezes ele ficava na casa dos meus amigos. E, bom, teve uma época também que a minha mãe me bateu uma vez, muito, ela enfiou um salto na minha garganta, um salto alto de sapato na minha garganta, furou. E aí, sangue pra todo lado, meu irmão viu, aquela cena foi horrível, e ela perdeu a minha guarda, fui morar com a minha madrinha, e eu, né, nessa época eu ainda trabalhava na creche e tal, foi uma reviravolta, foi muito triste, muito sofrido. Mas eu continuei com esse namorado, então eu também não sou nem ficar me lamentando, como eu já falei, sem drama, comigo não tem drama, já era, nada, que não tem jeito resolvido tá, se tem jeito vamos resolver o problema, se não tem jeito não é problema, então bora pra frente que a vida tem que andar. E aí continuei namorando e tal, e aí eu engravidei, com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade eu engravidei, e eu não conversava com a minha mãe. E aí meu namorado queria que eu abortasse. E aí eu não quis. Claro, conversei com os meus amigos, conversei com os pais do meu ex-namorado, que na época eles eram muito meus amigos, e todo mundo me falou, você tá louca, você não vai fazer isso, e eu não fiz. E eu larguei dele de uma hora pra outra, simplesmente, eu não nem avisei que eu não queria mais ele, eu simplesmente não respondi mais, não atendi mais telefone, não conversei nunca mais. E como ele morava numa outra cidade e ele servia ao exército, então a gente não... Acabou que a minha mãe descobriu pela boca de outras pessoas, porque, né, fofoca é uma coisa que, meu Deus, eu tava praticamente de 3 meses, não tinha nem barriga, mas todo mundo quando me encontrava na rua, a primeira coisa que olhava era na minha barriga. E aí, a minha gravidez foi maravilhosa, eu descobri, eu já tava com 3 meses, a minha primeira ultrassom já tava com 16 semanas, e a minha mãe ficou sabendo pela boca dos outros, só que ela ficou sabendo que eu iria abortar. Porque, né, a fofoca corre e sempre aumenta. E aí a minha mãe voltou a conversar comigo, falou pra eu voltar a morar lá na casa, e ela começou a me cuidar durante a minha gestação, me levou pra fazer pré-natal, pra tudo, e ela sempre falou que ia ser uma menina, e eu falava que ia ser um menino, e era uma menina. E aí ela me cuidou durante a minha gestação, todos os meus amigos, todo mundo me apoiou muito, nossa, eu sou muito grata. E foi uma época muito feliz, muito gostosa da minha vida. E aí eu tive minha filha, e né, é obrigatório registrar a filha com pai e mãe hoje em dia. E naquela época também, que foi em 2012, minha filha nasceu dia 28 de dezembro de 2012. Nossa, eu comecei a sofrer, eu fui ter a minha filha, eu tive contração no dia 27, meia-noite, né, nas 0 horas do dia 27, e fui tendo contração até o dia 28, às 3h20 da manhã. Que foi a hora que a minha filha resolveu dar o ar da graça nesse mundo, e ela nasceu, ela nasceu só a cabeça dela, tava só eu e a minha mãe dentro do quarto. Porque uma enfermeira tava gritando muito, eu sou muito escandalosa e eu sou muito assim, né, e aí a enfermeira uma hora chegou lá e falou assim, por que em vez de você ficar falando merda, você não cala essa boca? Quem que é você, sua bosta de pessoa? Quem que você some desse quarto e não me pisa mais aqui, sua desgraçada? Hoje em dia eu sei que isso é abuso obstétrico, sei lá, mas eu sei que isso aí é crime. Mas naquela época também foi na hora, né? Eu falei assim, mãe, não deixa mais essa desgraçada pisar o pé aqui dentro desse quarto. Porque eu quero mais saber desses exames de toque porra nenhuma, e uma hora que for pra nascer, vai nascer. E aí a enfermeira não veio mais e a minha filha começou a nascer. Minha mãe saiu, porque eu tava sofrendo demais, saiu rezar. Foi lá numa capela, começou a rezar, encontrou um médico lá no caminho e tal. E rezou, e daí eu comecei a gritar pra minha mãe, porque, né, eu grito muito. E a minha mãe chegou correndo, eu só escutava os passinhos, a rasteirinha dela no corredor do hospital. Ela chegou, eu falei assim, mãe, tá nascendo? E eu nem tava em sala de parto, eu estava no meu quarto. A minha mãe, tá nascendo a cabeça. E eu fiz força e a cabeça nasceu. E eu tava sozinha com a minha mãe, nós já até tinha assistido uns vídeos de parto e tal, ela chegou, pegou na cabeça da Maria, mas não tinha o que fazer, e eu batendo na campainha, chamando, e minha mãe saiu chamar, e daí veio, graças a Deus, um médico, que não era o meu médico, e uma enfermeira, e a minha filha tava só com a cabeça pra fora da minha pepeca. Isso foi bem traumatizante, mas aí aquela enfermeira chegou, fez assim na minha barriga, com muita técnica, e caiu minha filha. Daí o doutor só tirou o cordão umbilical lá, e a placenta, e, enfim, a minha vida nasceu. Mas a minha mãe tomou ela dos meus braços e não deixou nem eu dormir com ela nem na primeira semana que eu fui mãe. Porque ela achava que eu ia rolar em cima da menina. Meu Deus do céu, né? Eu só podia pegar ela pra dar mamar e pra trocar fralda, porque o resto era só a minha mãe. E hoje em dia ela mora com a minha mãe e, bom, por motivos pessoais, eu
Eu sou uma boa mãe, eu sempre amei muito, cuidei muito, mas eu não... em cidade grande, que eu saí da minha cidade pequena e eu fui trabalhar numa outra cidade porque eu não aguentava mais. E aí eu levei a minha filha. Eu tinha um salão de beleza, eu abri, depois que eu tive ela, eu abri um salão de beleza, eu morava sozinha, eu e ela, numa casa. Mas a renda é muito pouco, né? Então eu queria mais. E aí eu saí em busca de um outro emprego pra eu trabalhar numa outra cidade, em Jaraguá do Sul. E eu levei a minha filha, mas a minha filha passava... Eu saía da minha casa pra trabalhar às 9 horas da manhã e eu voltava às 10h30 da noite. E a minha filha passava o dia inteiro dela com uma babá. Que isso não era bom. Eu chegava em casa, a coitadinha tava indo dormir, eu saía, ela acabando de acordar. E aí a minha mãe cheia de amor pra dar, a minha avó cheia de amor pra dar, os vizinhos cheios de amor pra dar, todos os padrinhos dela cheios de amor pra dar. Eu abri mão, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Eu abri mão, porque era muito egoísmo eu continuar com ela naquela situação de vida. Que eu não tinha tempo pra ela, que eu precisava trabalhar pra botar comida na nossa mesa. Então minha mãe veio, falou isso e eu compreendi, então eu deixei a minha filha morar com a minha mãe. E a minha filha ama muito a minha mãe ama muito a minha filha. Graças a Deus, ela cuida dela, nossa, muito melhor do que eu poderia cuidar dela algum dia na minha vida. E aí tem os padrinhos dela que amam ela, o pai dela, né? Ele só registrou, mas eu não peço nem pensão pra ele, nada. Eu quero que ele suma, eu não sei de nada da vida dele. Eu acho que também não sabe nada da vida dela, mas enfim. A minha mãe está com a minha filha até hoje. Hoje em dia, minha filha tem 6 anos, ela é inteligentíssima, compreensivíssima. E, claro, ela não assiste os meus vídeos, porque tem restrição de idade. Mas ela um dia falou assim, mamãe, eu nunca assisti teus vídeos. Eu falei, porque não é pra assistir. Maria, a mamãe faz vídeo pra pessoa adulta. Não é pra criança. Quando tiver na tua hora, a mamãe conta pra você, explica. E quando chegar a hora que ela merecer ou precisar entender, ela vai compreender, porque ela é uma menina inteligentíssima. E, bom, ela me conhece, ela sabe quem eu sou muito mais do que qualquer outra pessoa. E vocês, né, agora vocês estão sabendo um pouquinho mais da minha história. E aí eu espero que parem tanto julgamento, tanta coisa que vocês não sabiam nem quem era eu. E, enfim... Hoje em dia, eu ligo todos os dias pra ela, todos os dias que eu posso eu vou visitar ela. Depois eu criei o blog, o canal, e eu comecei a escrever contos eróticos quando eu já estava em Jaraguá do Sul. Isso foi em 2017, foi dia 1º de junho de 2017, foi quando a gente lançou o blog e o canal, Os Segredos de Ana. E aí eu comecei a escrever, meus amigos gostavam, curtiam, as pessoas foram começando a conhecer e... Graças a Deus, hoje em dia, é a minha fonte de renda. Eu ganhava dinheiro, meu canal já estava monetizado, eu ganhava dinheiro com isso. Eu vendia coisas muito subtilmente pelo meu canal. O meu blog tem patrocínio, inclusive, todo mês, mas é muito pouquinho, mas tem patrocínio. E aí, gente, essa hoje em dia é a minha vida. Eu viajo, eu já criei até uma marca de semi-joia, mas foi com um ex-namorado meu e a gente brigou, tava dando muito certo, mas, cara, trabalhar com um namorado não rola de jeito nenhum. Ganhei uma grana boa. Tenho ainda um pouco dessa grana, porque eu não gasto com roupa, eu sou descontrolada pra gastar com outras coisas. Eu tenho projeto social, eu ajudo, por mês eu gasto muito mais com caridade do que com roupa pra mim. Eu não compro roupa. Quando eu vou comprar, eu vou com R$200 e tem que dar umas 5 peças, pelo menos, esses R$200. Eu não compro roupa cara, eu só compro roupa baratíssima, que também é meio descartável, mas que se foda. Não compro roupa cara, não. Eu gasto 500, 600 com doação por mês, mas comigo, com roupa, é pouco. Só que aí eu mando uma grana muito boa, bem, relativamente boa, pra minha mãe, cuidar da minha filha, né? Que eu quero que elas tenham um padrão de vida muito melhor do que eu. E eu pago um aluguel bem caro também aqui em Balneário e... Enfim, eu viajei pra Salvador pra vender semi-joias e Rio de Janeiro, fui em campeonatos de pôquer, trabalhando, sempre procurando algo aqui, algo ali, algo aqui, algo ali, que eu possa gerar renda, que eu sou uma pessoa que eu não consigo parar. E aí, agora... Eu vou viajar amanhã pra Salvador, vou ir pra lá, vou ver uns amigos, eu tenho muitos amigos, eu vou gravar com as meninas, como hoje em dia a minha principal fonte de renda é o meu canal, é a divulgação dos meus vídeos. E é o meu proibidão, agora vai ser. Então, claro, eu vou correr atrás e eu vou conquistar o mundo. Porque eu sou capaz, eu sou muito capaz. E aí eu vou pra Salvador e depois de Salvador eu vou pra Natal, onde é a equipe de marketing que me ajuda no Proibidão, que está situada. A gente vai criar muito conteúdo muito bacana pra vocês e se Deus quiser vai dar tudo muito certo. E enfim, eu acho que vocês agora me conhecem um pouco mais. E beijos, 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 meus amores. Fiquem com Deus. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like, de comentar, de ir pro Proibidão, de saber... Agora vocês sabem tudo sobre como eu fui criada, como foi a minha vida. Eu me derramei em lágrimas, eu contei tudo. Mas eu já superei tudo. Na verdade, eu não sofro muito, assim, sabe? Eu passo por coisas difíceis, mas eu acho que é necessário pro crescimento. Quanto mais você cair, mais forte você levanta. Quanto mais coisas tristes você passar, mais forte você se torna. E, cara, eu perdi meu canal com quase 1 milhão de inscritos e não tô chorando nem me lamentando por isso. Enfim... Fiquem com Deus, meus anjos, meus amores. Eu amo muito vocês. Até mais. Espero que vocês me compreendam agora um pouquinho mais.